Oi, meninos, tudo bem? Hoje vamos começar a falar sobre monômios. Vamos lá? Vamos começar a falar do uso de letras para representar expressões. Lembrando que aqui no alto da página sempre vai ter as páginas do livro para vocês consultarem na hora que vocês estiverem fazendo as atividades, tá bom? Então, essa é da página 98 e 99 do livro de matemática. Então, o uso de letras para representar expressões, por exemplo, qual que é a expressão que representa o quadrado de um número? É x ao quadrado, poderia ser y ao quadrado, m ao quadrado, é uma letra elevada ao quadrado. Que indica o quádruplo de um número. Bom, vamos pensar, quádruplo é 4, então 4 vezes um número, 4 vezes y, por exemplo. Indica a metade de um número. A metade é dividir por 2. Então, por exemplo, C dividido por 2. Indica a raiz quarta de um número. Vamos pensar, a raiz quarta é porque o índice é 4. Então, raiz quarta de A. Poderia ser qualquer outra letra. Ou ainda, indica a adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. Como que eu vou escrever isso? Adição, eu já sei que é mais. Dos quadrados de dois números. Bom, então vamos pensar, x ao quadrado mais y ao quadrado. Outro caso, indica o dobro de um número real adicionado ao triplo de outro número real. Como que eu escrevo usando a expressão 2x, que é o dobro, adicionado é mais, o triplo é 3 de um número, então 2x mais 3y, ok? Estas são algumas das maneiras de representar sentenças, né, que são frases, em expressões algébricas, ok? Expressões algébricas ou literais, páginas 100 e 101 do livro de matemática. Bom, vamos pensar o seguinte, o que é uma expressão algébrica ou literal? É uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras. Essas letras são chamadas de variáveis. Letra A. Qual é a expressão que representa o perímetro da figura? Vamos ver a figura. É um retângulo, um lado mede 2x, o outro 3y. Sabemos que em um retângulo, o lado esquerdo é igual ao lado direito. O lado de cima é igual ao lado de baixo. Então, se eu quero perímetro, perímetro não é a soma de todos os lados, então eu vou fazer P vai ser igual a 2x mais 2x, lado esquerdo e lado direito, mais a parte de cima e a parte de baixo, 3y mais 3y. Vamos verificar. Eu vou somar os que são iguais. Então, vou somar 2x mais 2x e vou somar 3y mais 3y. 2x mais 2x, 4x. 3 mais 3, 6y. Temos aí, então, nossa expressão algébrica que representa o perímetro, 4x mais 6y. Na letra B, nós vamos escrever a expressão algébrica que representa a área da figura. Olha a figura. Na realidade, são duas figuras conjugadas. Nós temos a figura 1 e a figura 2. Sabemos que, para fazer essa expressão, nós vamos ter que somar a área da figura 1 mais a área da figura 2, já que são duas figuras. Esta primeira figura é um quadrado. Como que calculamos a área de um quadrado? Um lado vezes o outro. A segunda figura é um retângulo. Como que calculamos a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. Então, vamos colocar ali na nossa fórmula. A área 1 é x vezes x, a área 2, x vezes y. X vezes x é x ao quadrado e x vezes y é xy. Portanto, a expressão algébrica é x ao quadrado mais xy. No exemplo da letra C, nós temos uma situação problema, que diz o seguinte. Para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40 e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor P que ele cobra para fazer um frete num percurso ida e volta de X quilômetros? Então, nós precisamos transformar esse problema em uma expressão algébrica. Vamos pensar. Primeiro, ele falou que quer que nós calculemos o valor de P. Então, tá ali, valor P.
Ele disse que a taxa fixa era R$40, mas ele cobra R$1,50 por quilômetro rodado. Como nós não sabemos quantos quilômetros ele vai percorrer, é 1,50 vezes x. Portanto, a nossa expressão algébrica é P, que é igual a 40 mais 1,50x. Certo, meninos? Vamos calcular agora o valor numérico de uma expressão algébrica. Nas páginas 104 e 105, vocês têm outros exemplos. Letra A. Qual o valor numérico da expressão x² mais xy quando x é igual a 2 e o y é igual a menos 3? Então, vamos usar para esse exercício x2 e y valendo menos 3. A nossa expressão é x² mais x vezes y. No lugar do x, eu vou colocar o número 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. No lugar do outro x, eu vou colocar novamente o número 2 e no lugar do y, eu vou colocar o número menos 3. Como é negativo, eu vou acrescentar um parêntese para fazer o jogo de sinal. 2 elevado ao quadrado, 4, porque 2 vezes 2, 4. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. 4 menos 6, menos 2. Portanto, o valor numérico da nossa expressão é menos 2. Vamos agora falar de monômio ou termo algébrico, nas páginas 107 e 108. A expressão que representa o perímetro do triângulo. Bom, nós temos um triângulo ali cujos lados medem A. Sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados, portanto, o perímetro é 3A, porque A mais A, 3A. Bom, um monômio, ele se divide em duas partes. O número é chamado de coeficiente numérico, portanto, nesse caso é o número 3. E a letra, que é a variável, é chamada de parte literal. Neste caso, é a letra A. Outro exemplo, a expressão que representa o volume do bloco retangular. Bom, o nosso bloco retangular tem dimensões A, B e C, comprimento, largura e altura. Volume é só multiplicar as três dimensões. Então, é A vezes B vezes C. Portanto, o nosso monômio ABC. A parte literal deste monômio é ABC. E aí, vocês podem estar dizendo, então, esse monômio não tem coeficiente numérico? Opa! Nunca um monômio fica sem coeficiente numérico. Ele pode ficar sem parte literal, mas sem coeficiente numérico não. Então, observem, nós temos ali o número 1. O nosso coeficiente numérico é 1, ok? Monômio ou termo algébrico, na página 107 e 108. Bom, continuando nossos exemplos, nós vamos identificar aqui nesse monômio 4/5 x ao cubo y, primeiro nós vamos identificar a parte literal. A parte literal é formada por letras e seus expoentes. Neste caso, é x ao cubo y. O coeficiente numérico é formado pela parte numérica. Nesse caso, é a fração 4/5. Nesse monômio menos 18, o coeficiente numérico é o número menos 18. E a parte literal não tem. Não tem parte literal porque esse monômio não tem letra. Grau de um monômio, na página 110 do livro didático. Para encontrar o grau de um monômio, basta somar os expoentes das letras. Observem, 4/5 x ao cubo y, nós vamos somar os expoentes das letras. 3 da letra x e 1 da letra y. 3 mais 1, 4. Portanto, esse monômio é de quarto grau. No monômio menos 18, nós não temos letra. Por conta disso, é um monômio de 0 grau. No monômio x² yz, nós vamos somar os expoentes. 4 da letra x, 1 da letra y, 1 da letra z. Portanto, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Monômio de sexto grau. Vamos falar agora de monômios semelhantes. É quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, ou seja, as mesmas variáveis, as mesmas letras. Tá? Então, por exemplo, 5x² é semelhante ao monômio menos x²y, que também é semelhante ao monômio 8x²y. Tá vendo que
os três apresentam as mesmas letras com os mesmos expoentes, portanto, são monômios semelhantes. Y é semelhante a 5/3 y, que é semelhante a menos 3y. Observem que os três aparecem a letra y, portanto, são monômios semelhantes. Chegamos agora à adição algébrica na página 111. Somamos ou subtraímos os coeficientes numéricos e repetimos a parte literal. Então, observe, o monômio y mais 3y mais y. São todos semelhantes porque possuem a mesma variável, a mesma letra. Portanto, y é 1y. Então, somando os coeficientes, nós temos 1 mais 3, 4, mais 1, 5. 5y. Vejamos outro exemplo. 8xy menos 3xy menos xy mais xy. Lembrando que xy está acompanhado do número 1. Somando os coeficientes, nós vamos ter 8 menos 3 menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 são números opostos ou simétricos. Elimina, porque 1 menos 1, 0. E aí, restou 8 menos 3, 5. Portanto, 5xy. Vamos fazer a multiplicação de monômios na página 113. Multiplicamos os coeficientes numéricos entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Vamos ver um exemplo? Mais 7x vezes mais 7x ao quadrado. Nós vamos somar os expoentes, porque na multiplicação de letras iguais, soma-se os expoentes. E também vamos multiplicar os coeficientes numéricos. Então, nós vamos fazer 7 vezes, primeiro, o jogo de sinal, mais vezes mais, 7 vezes 7. Vamos também somar os expoentes, porque as letras são iguais. Então, 1 da expoente do primeiro x, 2 do segundo. Ficando 7 vezes 7, 49, 1 mais 2, x ao cubo. 49x ao cubo, ok? Vamos fazer a divisão de monômios, que se encontra na página 115 do livro didático. Dividimos os coeficientes numéricos entre si e dividimos as partes literais entre si. Então, nós temos aqui mais 40x à quinta y dividido por menos 8x ao quadrado. Nós vamos subtrair os expoentes das letras iguais, porque na divisão subtrai os expoentes, lembra das propriedades das potências? E vamos dividir os coeficientes numéricos. Então, mais dividido por menos, menos. 40 dividido por 8, menos 5. As letras, nós vamos pegar os expoentes da letra x. 5 menos 2. E vamos repetir a letra y. Então, menos 5, 5 menos 2, 3, x ao cubo, y, menos 5x ao cubo, y. Ok? Potenciação, na página 116. Nós temos, então, aqui como exemplo, mais 3x ao quadrado y elevado à quarta potência. Primeiro, nós vamos lembrar que, de acordo com as propriedades das potências, nós multiplicamos os expoentes quando é potência de uma potência. E resolvemos a potência do coeficiente numérico normalmente. Então, 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O expoente do x, nós vamos multiplicar 2 vezes 4. O expoente do y, que é 1, nós vamos fazer 1 vezes 4. Resolvendo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Multiplicando o expoente do x, 2 vezes 4, 8. E o expoente do y, 1 vezes 4, 4. Portanto, a resposta é 81, x à oitava, y à quarta. Ok, meninos? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.